Bom, minha história é assim. Em 2015, eu estava em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC, a FM ABC, onde eu estava cursando meu mestrado lá, estava pagando disciplinas obrigatórias, estava muito frio, era mês de junho, eu comecei a sentir muitas dores no corpo inteiro. E ninguém sabia dizer o que era. A minha turma era uma turma cheia de médicos, a grande maioria, acho que 80% da turma era médicos, tinha só eu de enxerida de farmacêutica querendo fazer um mestrado de ciências médicas, ciências da saúde, no meio de um monte de médico e eu lá me enxerindo querendo saber demais, né? Mas graças a Deus deu certo. E aí eu comecei a sentir essas dores e esses médicos me avaliaram, eu me senti como um objeto de estudo ali naquele momento. Cada um dizia uma coisa, isso é devido ao frio, parece fibromialgia, parece isso, parece aquilo, é chikungunya, porque foi bem na época que começou aquele negócio de zika, chikungunya e tal. Voltei para Cajazeiras, cheia de dor, assim, dor que as mãos não fechavam. Era uma coisa meio que insuportável, eu não conseguia pentear o cabelo, não conseguia escovar o dente, era muito insuportável. E aí começou aquela penitência na minha vida para descobrir que doença eu tinha. Isso foi de junho a mais ou menos fevereiro, pulando de médico em médico, e ninguém dizia o que eu tinha. E aí uma médica olhou para mim e disse que eu tinha lúpus. E aí eu caí numa depressão profunda nessa época, porque no dia que ela disse que eu tinha lúpus, estava há exatamente um mês que eu tinha perdido uma tia, irmã da minha mãe, para o lúpus. E aí eu entrei em pânico, fiquei nervosa, eu disse, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Na época eu tinha um comércio na cidade, muito bom, assim, era renomado, existia há mais de 10 anos, estava consolidada como empresária mesmo no município, só que caí numa depressão, abandonei minha empresa e acabei indo à falência, não queria mais sair de casa, comecei a tomar antidepressivo e sentia dores que ninguém sabia me dizer o que era, até que um dia um amigo foi na minha casa e disse, você vai comigo para João Pessoa, um amigo dos meus pais que é médico, né? E aí eu vou te levar para João Pessoa e vou te levar num médico colega meu que vai descobrir o que você tem. João Pessoa é a nossa capital aqui da Paraíba. Se ele não descobrir o que você tem, eu rasgo meu diploma de médico. Ele disse logo assim, né? Aí eu, então se é assim, eu vou. Porque até para viajar era dores insuportáveis. Eu não conseguia ficar muito tempo numa posição. Tinha que estar toda Sim. hora. E aí fui lá, eles descobriram que eu tinha artrite reumatoide, era uma doença autoimune, que não tem cura, que ia me causar uma, uma, uma debilitação muito grande, ia me causar deformações futuras, porque ela ataca as articulações de todo o corpo. E nisso minha depressão só aumentava, mas comecei a tratar, sabe? Foi aí onde eu comecei também a trabalhar no meu setor de trabalho. Até hoje eu trabalho com várias pessoas que são espíritas e eu não, eu era a única católica do setor. Então, assim, no setor que eu trabalho tinha 6 pessoas comigo, 5 do espiritismo, eu católica. Então eu ficava meio que assim acuada, né? E aí elas conversavam e elas começaram a achar que era um problema espiritual, que podia ser um problema espiritual. E ficavam, vamos com a gente, vamos nos Sirineus, não sei o quê. Eu, não, eu não gosto, eu tenho medo. Eu fui relutando, 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 até que um dia eu fui. 2016, novembro de 2016, aí eu fui. E aí eu fui que descrente, fiquei assim, olhando para lá. E a moça falando comigo e eu só assim, olhando para ela. Não dei ousadia zero, não acreditava, achava aquilo muito genérico,
achava que eles falavam a mesma coisa para todo mundo e que eu, eu sou um profissional de saúde, minha gente. Eu sei que eu tenho que me tratar com remédio. Se fosse só com oração, não vou ficar bom nunca. Eu sei até jeito. E mesmo assim, as pessoas começaram a rezar por mim. Eu não tinha a crença, mas as pessoas tinham. Só que nesse período eu também estava dentro de um relacionamento muito conturbado, um relacionamento que estava me puxando para baixo, estava me deprimindo. E esse meu ex-companheiro, ele era ateu, aí ferrou tudo, porque ele acabou que me induzia a ir na onda dele. Ele também farmacêutico, como eu, tal, bem cientista, bem do mundo da ciência, como eu também. E aí era entrava na minha cabeça dizendo, cara, a gente estuda, a gente conhece a ciência, para de estar acreditando nisso, Deus não existe. Ele dizia isso, ele zombava até quando eu dizia, vou para a missa, tal, tal, tal. E Sim. acabei me afastando até da minha religião, onde eu nasci e me criei, a religião católica, acabei me afastando de Deus. A realidade é essa, eu me afastei de Deus, e foi aí onde Deus começou a agir na minha vida. E Deus só poderia agir na minha vida se fosse de uma maneira bem prática mesmo, para me acordar. Porque eu sou uma pessoa muito teimosa, sabe? Eu sou uma pessoa muito tipo, cabeça feita, eu tenho a minha opinião, eu não quero mudar ela, e às vezes eu estou errada e eu quero dar um jeito do meu erro estar certo, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa escorpião, mandona, impliquenta. Eu sou assim, hoje eu tô mais calma, tô mais leve, mas eu era assim. E aí eu, devido à artrite e à depressão, tomei muito corticoide e aí eu engordei muito, eu engordei 30 e poucos quilos. Eu Nossa. saí eu pesava 56, 58, eu cheguei a 90 quilos. Então, assim, eu fiquei bem redondinha mesmo, bem obesa. Chegou um momento que o médico me chamou e disse: olha, seus exames estão apresentando desgaste nas articulações. E eu disse: meu Deus, eu tão nova vou ter que fazer uma cirurgia na articulação da coxa. Aí ele disse: ou você emagrece de forma rápida e urgente, ou você vai ter que fazer uma cirurgia mesmo. E aí eu pensei, já estava depressiva, já não me amava mais, já não me reconhecia mais como pessoa, como físico. E aí eu resolvi procurar um cirurgião gastro e a princípio eu queria colocar um balão inflável no estômago e depois eu desisti. Muita gente dizendo que não dava certo, que isso e aquilo. Acabei que optei por uma indicação dos próprios médicos de fazer uma redução de estômago. Dentro dessa cirurgia foi onde tudo começou, né? Aí eu marquei essa cirurgia foi dia 22 de junho de 2020. E aí você e seus seguidores devem dizer: essa menina tá louca, como é que ela inventa uma cirurgia no meio de uma pandemia? Mas a realidade é que eu estava numa situação que eu não conseguia mais acocar, ajoelhar, sentar no chão, eu não conseguia mais, era muita dor que eu sentia devido ao excesso de peso. E era realmente uma cirurgia necessária, eu precisava fazer. E aí eu fui lá, marquei a cirurgia, fiz os exames, fiz a cirurgia, tive alta, fui para a casa da minha mãe, que ela ia cuidar de mim. Minha mãe mora em João Pessoa, na capital, eu moro aqui no interior. E aí eu fiz a cirurgia lá em João Pessoa, tive alta, fui para a casa dela, só que 3 dias depois eu senti dores fortes, assim, na região das costas e aqui do ombro, era muito forte, muito agoniante, muito, não conseguia falar, não conseguia levantar o braço, não conseguia fazer nada. E aí eu liguei pro médico, pro meu médico, e liguei não, mandei uma mensagem no WhatsApp, porque já era quase meia-noite, e falei para ele, isso 3 dias depois da cirurgia. E aí eu falei, olha, doutor,
eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo dores, assim, assim, assim. Aí ele ainda brincou, dores nas costas, sua cirurgia foi na frente, foi no estômago. Aí eu disse, não, não sei, se o senhor que é médico não sabe, imagine eu, né? Então o senhor é quem tem que me dizer o que é. Aí ele disse, calma, não sei o que eu digo. Ele vem amanhã de manhã no consultório. Eu digo, amanhã não, o senhor tem que me ver hoje e é agora. E eu coloquei na mensagem, o senhor tem que me ver hoje e agora. E ele tá, liga para mim. Ficou assustado, né? Calma, Daiane, o que é que você tem? Eu disse, olha, eu não sei o que eu tenho. O senhor quem vai me dizer o que eu tenho. Porque o senhor disse que era uma cirurgia super simples, que eu ia ter alta no outro dia, realmente eu vim para casa e tal. Mas eu não aguento, eu não estou conseguindo conversar com o senhor. E já, aquela voz já cansada, já não. Ele disse: Você está no banheiro? Eu fiz: Não, estou na cama. Ele disse: Sua voz está abafada. Eu digo: Eu não consigo falar. E aí ele disse: Vai para o hospital que eu fiz a cirurgia em você, que eu estou indo para lá. E aí, quando eu cheguei lá, já tinha uma equipe me esperando, me encaminharam direto para o centro de imagem, fizeram uma tomografia e viram que meu pulmão tinha mais de 30% de comprometimento. E Nossa. aí, eu estava com Covid, aí eu não sei se eu peguei Covid no hospital, no trânsito até em casa mesmo, ou se foi antes mesmo da cirurgia, até hoje a gente não sabe. A gente tem inúmeras teorias para isso, mas cada teoria tem seus prós e seus contras. E aí ele disse, ele não falou para mim da questão pulmonar, não falou que eu estava com Covid, em nenhum momento eu fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo da Covid quando eu saí da UTI, né, que eu vim para a enfermaria, alguns dias depois que eu descobri que era Covid, mas até então eu entrei na UTI sem saber o que tinha acontecido comigo. E aí o médico falou para minha mãe, eu vou solicitar para ela uma vaga na UTI, porque o caso dela não é fácil, é um caso complicado. E aí minha mãe se desesperou, e aí, devido ao caos que estava da Covid, todos os hospitais é, públicos e privados, todos com UTIs lotadas, eu tenho um plano de saúde, mas até a rede particular, onde meu plano cobria, estava todos lotados, não tinha vaga da UTI naquele dia. Então, assim, e era uma luta contra o tempo, porque quem sabe como é a Covid, né? O vírus ele se replica muito rápido, muito, 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 muito rápido, é milésimo de segundo. E Sai. no dia eu estava com 30% do pulmão, no outro dia eu já estava com mais de 50%. E dos dois pulmões. E aí eu fiquei ainda uns 2 dias aguardando vaga na UTI. E aí conseguiram um outro hospital e me levaram para esse outro hospital. E eu entrei na UTI, fiquei um dia ainda só com a máscara de VNI, que é um suporte, um dos mais avançados. Depois da VNI é só a intubação mesmo, a intubação mecânica, e eu estava com a VNI, aquilo ali me angustiava, porque eu, como sou da área de saúde, eu sabia mais ou menos se eu estou usando a VNI é porque meu pulmão não está bom. Mas eu fiquei assim em choque, eu não conseguia associar ao Covid. Eu achava que era da cirurgia. Eu pensei, eu digo, acho que o médico furou meu pulmão. Eu fiquei pensando, né? Em vez de meu estômago, ele foi no meu pulmão. Eu não conseguia associar a Covid. Naquele momento, não. E aí, acho que eu fiquei um dia, dois na UTI, não sei, não consigo ainda ter essa análise de tempo, porque era muito confuso aquela hora para mim. E aí vinha muitos médicos, e aí eu escutei quando um médico falou assim, para uma outra equipe que estava chegando: Olha, o caso dela é complicado e ela vai para a ventilação. Aí eu estava com a VNI, eu estava com o olho fechado, que eu acho que eles achavam que eu estava dormindo, que eu não estava escutando, mas eu escutei. E aí eu acho que ela vai para a ventilação. E na hora eu já fiquei
meu Deus, será que a ventilação mecânica? Eu fiquei pensando, será que vão me entubar? Mas eu não acreditava que fosse. E eu insisti em querer falar com minha mãe, de todo jeito eu queria falar com minha mãe. E aí fizeram uma chamada de vídeo para ela, porque quando eu cheguei nesse hospital, eu me despedi da minha família na porta, de vidro, né? Eu vi quando o médico falou para minha mãe, ó, se despede da sua filha que daqui você não pode ir. E aquilo ali para mim me doeu muito. Eu achava que eu ia morrer, que eu não ia ver mais minha mãe. E aí eu pedia, eu dizia, eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. E aí a psicóloga se sensibilizou, pediu o médico. E aí eles fizeram uma chamada de vídeo ainda, rapidinho, assim, coisa de 1 minuto. E depois eu já não vi mais nada, 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 nada. Eles me doparam, me entubaram. E aí, quando me entubaram, foi quando começou, assim, realmente a vida após a morte. O que é que realmente o nosso espírito faz enquanto a gente dorme, enquanto a gente repousa, enquanto o nosso corpo está sem força, sem energia para levantar. E o espírito ele é bem mais forte do que o nosso corpo, porque ele consegue assim romper barreiras do tempo, inclusive do tempo, porque era milésimo de segundo, e também assim me levava para lugares em que eu nunca fui, mas que no meu pensamento eu pensava e eu chegava, entendeu? E foi muito louco isso. Até eu achava que eu estava ficando louca, porque eu não entendia nada disso aí. Era um universo muito novo para mim. Eu precisei estudar muito para entender, né, o que aconteceu. Mas foi aí onde começou as EQMs. E que momento assim que tu percebeste teu corpo, o teu espírito fora do corpo? Que momento foi esse? No momento da intubação já? Sim, aí quando eles me entubaram, né, que eu estava lá apagada, eu via, eu me via fora do corpo. Só que era muito estranho, eu não conseguia ver meu corpo inteiro, eu conseguia ver da cintura para baixo, ver as pernas. E eu dizia assim, eu sei que eu conheço essas pernas, sou eu que estou deitada aí. Eu dizia, sou eu, mas e o que é que eu estou fazendo aqui? Só que aí, de repente, eu via uma luz vermelha, uma sirene, e aí chegava uma maca e eles me botavam nessa maca e eu entrava com eles nessa ambulância. Eu entrava 2 vezes, eu entrava na maca e entrava eu me vendo. E aí eu vi um médico conversando com o outro, tal, tal, tal. E aí eu entrava na conversa, eu dizia, vocês vão fazer o que comigo? Não, a gente vai cuidar de você. Eu disse, mas eu tô bem. Eu só sofri um acidente, mas eu tô bem. Eu achava que eu tinha sofrido um acidente. Aí eles falaram: não, você não sofreu um acidente. Você precisa de cuidados, mas você não sofreu um acidente. Relaxa, deita, vai ficar tudo bem. Só que eu não queria ficar deitada. Eu não queria. E eles queriam que eu ficasse deitada. E eu insistia, não. Aí eu disse, que lugar é esse que a gente tá? Porque era um lugar assim, meio escuro, com pouca luz, mas eu via muita gente, aquela coisa, um entra e sai, uma agonia, muita gente chegando, muita gente de branco, como se fossem médicos, enfermeiras, todos paramentados e ajudando as pessoas e várias camas, e eles me tirando dessa ambulância. E aí eu dizia assim: por que que vocês me trouxeram para aqui? Eu quero ir para o hospital da Unimed, eu tenho um plano de saúde. Aí até um colega meu, Anderson, com quem eu já até fiz uma live com ele, ele até brinca comigo, disse: até teu espírito é teimoso, quer ir, quer ir para a Mas, Unimed, né? E eu conversava com eles, e eu era várias pessoas assim, sabe? E entrava e saía, e dizia, doutor, não sei o que, não sei o que, e ele, eu já vou, e eu, vá, homem, pode ir. Eu dizia, eu tô bem, pode ir.
eu vou embora. E aí, um deles falava assim: olha, você até pode ir, mas você tem a liberdade de ir, mas você precisa se cuidar, a gente quer cuidar de você. Mas se você quer ir, a gente também não pode impedir. Aí eu vou trabalhar, eu estou bem, eu vou para o meu trabalho. E nisso, no que eu dizia eu vou para o meu trabalho, eu chegava no meu trabalho, assim, num piscar de olho. Eu tipo, saí andando, já vi, assim, uma rua, uma avenida, e no estalar de dedo eu chegava no meu trabalho. E eu cheguei no meu trabalho, eu cheguei a ver as pessoas que realmente trabalhavam comigo. E eu cheguei a entrar e presenciar reuniões que teve ali, que depois que eu saí do hospital, que eu contei, e as pessoas disseram, realmente aconteceu isso. Isso aconteceu aqui. Como é que você sabe? Quem lhe falou? E aí eu dizia, não, eu vi. Aí eu falava assim, não, eu sonhei, né? Porque como eu não entendia, eu falava, eu sonhei, e também para não assustar, porque até eu me assustava com isso. Como era que eu sabia de riquezas de detalhe, de conversas? Porque eu sou a chefe do setor aí eu sou secretária municipal aqui da minha cidade. E aí o prefeito precisaria me substituir, porque eu ia ficar fora do trabalho por vários dias. Ninguém sabia nem se eu voltava viva, né? Porque eu não tinha mais esperança. Os médicos já estavam desacreditando de mim também. E aí eu cheguei a presenciar reuniões, inclusive de alguns colegas secretários, onde eles discutiam nomes de pessoas para me substituir no período em que eu estaria fora, porque estava chegando verbas do governo federal, verbas Covid, e alguém precisava se responsabilizar por aquilo. E aí eu dizia assim, mas eu não tô, eu lá na reunião, mas eu não estou aqui, porque vocês vão me substituir? Porque vocês não estão me vendo, não? Eles não me viam, mas eu via, ouvia nitidamente. Tudo que eles estavam conversando, eu via e ouvia. E aquilo ali me chocou mais ainda depois que eu tive alta, que eu voltei a trabalhar, e eu comecei a conversar algumas coisas, assim, quando as pessoas achavam que eu tinha enlouquecido, eu não comentava mais. Mas aí, quando eu comecei a conversar dentro do meu setor mesmo de trabalho, onde tem várias pessoas que eram espíritas, elas não se assustavam, elas me ouviam, elas achavam interessante. Em nenhum momento elas diziam o que era, mas elas queriam ouvir, não tinha medo, não dizia que eu era louca. Minha própria mãe dizia que eu estava louca. Minha própria mãe, quando eu começava a relatar, ela dizia que eu estava louca. E essas pessoas, elas sabiam me ouvir. Então, eu comecei a desabafar com essas pessoas mais, a contar mais o que tinha acontecido, né? E uma das coisas que aconteceu é que, por exemplo, pelo fato de eu ter desobedecido aqueles espíritos de luz lá que queriam me ajudar, e eu fui teimosa e disse que não saí, começou a acontecer muita coisa ruim comigo naquele momento. Eu fui no meu trabalho, mas eu também fui em lugares que me causava medo, que me causava dor, que me causava espanto. Eu cheguei a ver criaturas, eu cheguei a ver assim lugares sombrios, e aí que eu não sabia o que era. Eu acontecer várias confirmações também disso aí. Eu cheguei a ouvir uma amiga minha, que o nome dela é Karina, e ela não é uma pessoa que já desencarnou, ela está vivíssima nesse plano. E ela é minha melhor amiga, a gente tem uma sintonia assim muito grande. Ela sabe da minha vida mais do que a minha mãe. E aí, é, ela via, era como se eu tivesse em perigo, eu estava em cima da cama, cansada já de ter passado por lugares assim que me machucava, e aí eu chegava numa cama e me deitava, era como se fosse a cama do hospital, mas aí eu me via só,
E aí ela chegava e ela dizia: amiga, não se preocupe, eu vou te ajudar, você vai ficar bem. E do nada começava a subir assim do chão uma espuma cinza, uma espuma que quando ia subindo, 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 ela vinha assim na cama, virava um mar de espuma. E eu dizia: Karina, eu não sei nadar, eu vou me afogar, eu vou me afogar. E ela: vamos, nós vamos sair daqui. A gente arrancava o braço da cama, uns braços que tinha, e a gente navegava, 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 ela me ajudando, me ajudando, me ajudando. E aí depois ela me contou que tinha tido vários sonhos comigo quando eu estava no hospital. E um desses sonhos era me ajudando a me tirar de lá do hospital. Ela dá, não sei por que, era um sonho que eu ia lá para te tirar do hospital, mas eu não sabia por que eu tinha que te tirar de lá, né? E aí eu contei isso para ela. Aí ela, Ave Maria, meu Deus do céu, vá para lá com essas coisas. E ficou assim, se benzendo. Olha, vá para lá, não venha não. Só que eu disse: olha, tá vendo, eu não vou contar mais não, você vai dizer que eu tô doida. Todo mundo que eu contava me chamava de doida. Aí outra coisa que aconteceu, que foi um pouquinho antes dela chegar, era eu nesses lugares meio que sombrios, eu passei por um homem que ele era metade homem e metade cavalo. E ele tentava me sufocar. Ele apertava no meu pescoço e ele tentava me sufocar. E era exatamente assim que o meu corpo estava morrendo, era pela falta de ar. E ele me sufocava, ele dizia: eu vou te matar, você não me escapa, eu venho no seu rastro, eu lhe procuro, eu vou lhe matar, você não vai mais escapar. E ele me sufocava. E eu não Obsessor. sei, era o obsessor. E aí eu não sei como eu conseguia escapar dele. Foi depois que eu escapei dele que eu cheguei muito debilitada nesse hospital, nesse lugar. Eu voltei, era como se eu tivesse voltado para o lugar de início. E Sim. aí eu comecei a escutar, eu ficava na frente de um lugar assim, que eu acho que era tipo a entrada do hospital, e eu escutava uma voz familiar, mas eu não sabia quem era, eu só ouvia. E uma voz feminina dizia assim: amiga, eu preciso te ajudar, mas você precisa voltar. Vamos, eu vou te levar. E eu me levar para onde? Ela disse: você precisa voltar para a cama. Vão te chamar, vão te chamar. Ela dizia assim: vão te chamar. E eu não sabia quem era. Eu achava que poderia ser Karina, essa minha amiga, porque eu já tinha tido um encontro com ela, mas era uma voz diferente. E aí depois que eu acordei do coma, no hospital, eu fiquei pensando que poderia ser uma tia minha que já faleceu, mas ela não me chamava de amiga. Então Sim. eu fiquei assim, meu Deus, quem era essa pessoa que me trouxe de volta e me botou do lado da cama? E aí você acredita que quando eu saí do hospital, em agosto, essa minha amiga que essa voz que me guiou de volta para se tratar, me liga. Era uma amiga minha de infância, que hoje ela mora em São Paulo e ela é terapeuta terapeuta multidimensional. Ela é espírita e ela trabalha com isso, de se Terapia. sair de um lugar para outro, sei lá, essas coisas. E aí ela começou a falar comigo. Quando ela disse amiga, veio aquela voz, puf, na minha cabeça. Gente do céu, era a voz de Marcelo. Só que aí eu não falei nada, porque eu já estava levando nome de louca mesmo, né? Não falei nada. Ela, como é que você tá? Você tá bem? Eu digo, tô. Ela disse, no final do mês eu tô indo para aí, para Paraíba. Eu disse, vem aqui em casa. Aí ela veio na minha casa, e aí ela contou, amiga, é o seguinte, eu agora sigo a doutrina espírita, eu sou coach, trabalho com isso, com aquilo, e foi contar a vida dela, né? E quando você estava na UTI, aconteceu uma coisa que eu fiquei 2 dias com dor de cabeça enorme, uns dias aí com dor de cabeça.
porque eu fiz me teletransportei lá para te ajudar. E aí, quando eu cheguei no hospital que você estava, só estava seu corpo, eu não achava seu espírito. E aí eu me afobei, me agoniei e saí louca, te procurando em vários setores. E aí, quando eu te achei, eu quase não conseguia te trazer de volta. E eu dizia assim, amiga, você precisa vir, você tem que ficar ali que vão te chamar, você tem que ficar lá da cama. E ela falando isso, e eu toda arrepiada, porque eu já tinha contado isso para o menino que trabalha comigo, meu motorista, que é espírita. Eu já tinha contado aliás, para algumas pessoas eu já tinha contado, né? Isso aí, várias pessoas já tinham contado. E Sim. aí ela quando ela falou isso, eu disse, Marcinha, eu lembro, só que eu não sabia que era você. Aí ela, amiga, você lembra, você consegue lembrar, então você tem uma mediunidade. Eu disse, amiga, eu consigo lembrar de tanta coisa que eu nem falo, porque quando eu falo, às vezes eu acho que eu tô louca. E aí ela, gente, eu não acredito, eu vou falar com minha mentora agora, eu vou dizer que você lembra. Eu digo, eu lembro da fala que você disse, da voz, mas eu não sabia que era você. Ela disse, mulher, tu deu tanto do trabalho, tu não queria voltar, tu não queria. Eu tive que te arrastar, eu doei toda a minha energia para Minha você. energia. E eu fiquei vários dias com dor de cabeça, ela falando, e eu disse, gente do céu. Então, eu fui tendo confirmações do que aconteceu, Sim, sabe, sim. Rosiane? Porque até, como eu falei para você, até eu achava que eu estava ficando louca. Mas aí, no decorrer do tempo, após sair do hospital, as coisas que aconteciam comigo, eu nem precisava falar para a pessoa vinha e falava, e eu dizia, gente do céu, como é que pode? Aí eu falava assim, eu sonhei, eu sonhei, nem eu acreditava que era uma experiência de quase morte, não conseguia entender isso, eu não tinha conhecimento disso, né? Quando eu consegui voltar, quando essa pessoa, que no caso era minha amiga, ela conseguiu me ajudar a voltar, né? A partir daí eu comecei a ver meu corpo. Às vezes eu via de cima do teto, tinha aquela visão para baixo, às vezes eu tinha aquela visão assim planar e eu via meus pés muito que assim para cima, e Sim. às vezes eu via meus pés assim para baixo e eu não conseguia entender por que que meus pés estavam para baixo. Quando eu acordei, aí foi que minha mãe falou: olha, você ficou a maior parte do tempo emborcada, porque eles te pronaram para você respirar. E aí foi aí que foi mais uma confirmação, porque lá dentro, quando os médicos entravam, que começavam a manusear meu corpo, eu entrava em desespero, porque eu via eles faziam comigo igual uma tapioca, assim, ó, para um lado para o outro. E eu dizia, gente, vocês vão me matar, eu tô aqui, eu queria que eles me ouvissem, eu via o que eles faziam, mas eles não sabiam que eu estava vendo, eu ouvia quando as enfermeiras vinham me fazer o banho de leito, né, que tem que vir, e aí eu estava com sonda, eu estava com fraldas, e eu cheguei a ver alguns flashes de elas me limpando, passando uns óleozinhos, e depois eu fiquei sem entender para que era aquilo. Naquela hora eu não conseguia, mas depois tudo fazia sentido, era para evitar as escares. E Sim. eu via tudo, eu vi o que eles faziam, eu vi o que eles conversavam. Eu falei para alguns médicos, só que quando eu começava a falar, lá dentro do hospital, que eu começava a falar, eles me dopavam, entre aspas, né? Traziam calmantes, me botavam para dormir,
porque logo no início eu fiquei um pouco agitada. Eu acordei, eles disseram que eu estava desorientada, né? Essa foi a palavra que eles usaram. Mas é porque eu acordei com muita informação na minha cabeça, depois de 7 dias entubada, depois de parada respiratória, meu pulmão, ele ficou com mais de 90% comprometido. Eu tive falência pulmonar. A minha mãe, no terceiro dia que eu estava entubada, ela recebeu uma ligação do hospital e falaram para ela assim: olha, a sua filha, ela acabou de ter falência pulmonar. E aí minha mãe não entende bem esses termos técnicos. Minha mãe perguntou: mas o que é isso? Aí eles falaram para ela: olha, ela teve a morte do pulmão. E o ser humano, existe 3 órgãos que não podem morrer de jeito nenhum, que é o coração, o cérebro e o pulmão. Se um desses 3 parar, adeus. Os outros órgãos a gente consegue substituir. O organismo funciona, tem 2 rins, mas funciona só com um. Sim. Tem. Aí foi explicar para ela, né? E aí minha mãe falou assim: então você está falando que minha filha morreu? Aí ele disse: não, eu estou falando que o pulmão dela praticamente morreu. Agora ela está respirando apenas pelo ventilador mecânico. Se a gente tirar da tomada, ela não vai sobreviver, infelizmente. E aí minha mãe disse: qual é a chance dela? Aí ele disse 1%. Eu me via, o meu corpo espiritual, eu me via mais do que o meu corpo mesmo lá. O meu corpo mesmo, eu via o corpo físico, eu via em pedaços, eu via por partes. Às vezes eu via só esse trechinho aqui da boca, que era onde estava o tubo. Às vezes eu via só da barriga para baixo, às vezes eu só via os pés. Não conseguia enxergar o corpo inteiro, o corpo Todo. físico. Agora, o meu corpo espiritual, eu vi assim, completamente perfeitinho, do mesmo jeito que eu estou aqui vendo agora. Assim, eu via tudo, eu via exatamente o que está aqui, o cabelo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Era como se eu tivesse do jeito que eu estou aqui andando, por aí. E assim, como eu disse no início, né? No começo eu tinha medo de falar, hoje eu sinto a necessidade de falar. Eu sinto a necessidade de passar para as pessoas o que eu passei, que elas acreditem ou não, mas eu sinto que quando eu falo, eu estou cumprindo o meu dever, sabe? Eu estou cumprindo, é como se fosse minha parcela de volta a Deus, para que as pessoas entendam que Deus é soberano. Deus, olha, minha gente, Deus é tão magnífico, Deus é tão perfeito, eu não vejo nenhum defeito nele, é zero defeito. Pensa assim num ser que tudo que ele faz tem que dar graça em tudo. Até se você tropeçar e cair, dê graça, porque você pode ter caído aqui para atrasar um pouquinho sua passagem de rua ali na frente e um carro lhe atropelar. Então, tudo você tem que dar graça. Deus é maravilhoso. Deus fez uma obra gigantesca na minha vida, né? Eu sou um milagre mesmo, porque quem vê meu prontuário médico e me vê aqui falando na sua live diz: não tem como essa menina ter escapado da morte. O próprio médico, quando eu saí da UTI, que eu vi a primeira vez meu médico, meu infectologista cuidou de mim, pneumologista, e aí eu disse: doutor Alexandre, muito obrigado pelo senhor ter salvado minha vida. E ele disse: não agradeça a mim, agradeça a Deus, porque a medicina ela tem um limite. A gente usou todos os artifícios da medicina. Você chegou lá na pontazinha do iceberg. Quando você estava ali na ponta do iceberg, pronta para submergir, afundar, não ter mais o que fazer, aí a gente do centro cirúrgico, da UTI, não tinha mais alternativa, não tinha mais o que fazer. E aí Deus foi lá, ele resgatou e jogou na nossa cara que ele é mais poderoso que nós.
E assim, Rosiane, esse médico, ele é um médico bem espiritualizado. Eu percebia na conversa dele, sabe? Ele tem muito Deus dentro dele. E ele disse: olhe, filha, tinha alguns médicos lá na UTI que era ateu. E aí quando você foi dada praticamente como morta, ter falência, eles simplesmente, num período de pandemia, vão tratar de quem tem mais uma chancinha de vida. Essa aí já não tem mais. Aí, sabe, alguma coisa segurava, alguma coisa me fazia acreditar que você não era a sua hora. E quando você surgiu de novo, eu chamei esses médicos, que eram ateus, e disse: olha, vocês que não acreditam em Deus, vocês precisam ver isso. Vamos ali na UTI, tal, número tal. E aí os médicos foram. Quando chegou lá, ele, antes de passar para a sala onde eu estava, que era um isolamento, ele entregou o prontuário, né? Essa paciente, o que é que vocês dizem? Esses médicos que eram ateus. E aí eles disseram: já morreu? Aí o doutor Alexandre disse: não, não morreu, não. Ela teve falência pulmonar, foi aberto o protocolo para desligar os aparelhos dela. E nas últimas horas, antes da gente desligar os aparelhos dela, ela simplesmente, do nada, do estalar de dedo, ela começou a respirar e mandar no respirador. E aí eles disseram que não acreditavam. Aí o doutor Alexandre disse: pois entre. E quando eles entraram, eu já estava acordada, sabe? E aí foi um tapa de Deus na cara desses ateus, desses médicos ateus, dessas pessoas ateus que, 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 que não acreditam em Deus, daquelas pessoas que desvalorizam a fé das pessoas, sabe? E esse médico, o doutor Alexandre, ele em nenhum momento ele desvalorizou a fé da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família. Minha mãe, ele disse, minha mãe, que sua mãe me fez acreditar mais ainda em Deus. E era bonito de saber que ela estava rezando o terço. Sua avó de 92 anos rezando o terço para você de joelho todos os dias, 6 da manhã. E essa notícia chegou no hospital e comoveu todo mundo. Então, eram essas informações que chegava aqui que me levava a crer que você ia sair, não pelo meu mérito, pela medicina, mas porque Deus estava agindo. E Deus estava agindo. E Deus tinha um plano na minha vida de me resgatar da morte, de resgatar meu corpo, minha alma, meu espírito, minha estima, minha, minha vontade de viver. E eu só sou grata,